vocês aí em casa. Nós estamos felizes porque nós temos a companhia de vocês e nós temos ficado alegres porque nós temos visto que o Senhor tem respondido as nossas orações, né? E que se você ainda não orou, nós aqui já oramos e nós esperamos que você também ore, porque sem o Espírito do Senhor nada podemos fazer. Que você possa parar o vídeo e que você peça ajuda ao Senhor, para que Ele possa te abençoar com a sua palavra, né? E uma bênção que está na palavra de Deus, grandiosa, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos seguir mais uma lição, e o título da nossa lição hoje é Vivendo Longe de Deus. Será que isso é algo difícil de acontecer? Viver longe de Deus? É o que nós vamos estudar no livro de Gênesis, no capítulo. Qual o versículo que nós vamos ler? De 1 a 6. Vamos lá, todo mundo? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz, mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Vamos seguir agora na lição. Você curiosa, né? Para saber o que vai acontecer, né? Na questão da sua pergunta. Então vamos lá. Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, na verdade, eu quero fazer um monte de pergunta, né? A gente podia fazer um dia só de pergunta. Mas tem algumas aqui que eu gostaria que vocês pensassem. Qual será a atitude certa que a gente deve estar diante de Deus, o Criador? Às vezes a gente fica assim: como eu estaria na frente de alguém importante? Do presidente do país, de um grande general, de uma pessoa com muito respeito, bem conhecida. Qual deveria ser minha postura, né? E diante de Deus? Honrando Ele. Como podemos, a gente pode pensar qual seria a minha atitude, qual atitude que eu deveria ter para agradar esse Deus? Será que cada um de nós se vê como uma pessoa muito boa? A gente conversa com os outros e a gente tem amizade. E a gente olha as pessoas e fala: eu gosto dessa pessoa, é legal, é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável, que faz coisas legais, corretas. Então eu acho que essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Eu também sou uma pessoa legal, não fico maltratando as outras pessoas. Então, acho que sou uma pessoa boa. Será que quando nós vamos diante de Deus, a gente pensa da mesma maneira como a gente pensa uns com os outros? Será que esta é a mesma balança que nós devemos usar? Na última lição, quem lembra da última lição? Pode levantar a mão assim, quem lembrar. A última lição que vocês tiveram, você lembra? Qual que foi a lição? Sobre quem? Exatamente, o pecado de Adão e Eva. E o que eles fizeram? Isso, resumindo, eles desobedeceram a Deus. Mesmo sendo eles os primeiros habitantes, o primeiro homem, a primeira mulher, nós vemos, mesmo sendo feita a imagem e semelhança de Deus, de não terem sido feitos com mancha, nem defeito ou pecado, eles desobedeceram a Deus. E qual foi o resultado da desobediência deles?
Alguém lembra o que acontece com Adão e Eva porque eles desobedeceram? Foi expulso do jardim, aí estavam desobedecendo. Eles foram expulsos de um lugar que eles tinham relacionamento com Deus. Deus ia lá, no final da tarde, eles estavam com eles. E a gente viu que não só foi isso que eles perderam, muitas coisas eles perderam. Mas a principal é que eles perderam a companhia do Senhor. Imagina, estar bem perto dele e ele vem te visitar. Quem vinha do jardim do Éden era o Senhor. Era ele que vinha. E nisso também eles perderam de estar debaixo da vontade de Deus. O que ele queria era feito, e era perfeito, e é perfeito, bom e agradável. A sua proteção, que mal que havia no jardim do Éden? Nenhum. Eles tinham uma alegria que hoje a gente nem consegue pensar que tipo de alegria era aquela. Em olhar aquele lugar maravilhoso, perfeito, incrível. E aquele Senhor vinha me visitar todos os dias. Eles perderam a paz, a tranquilidade. A gente nem sabe o que é viver em paz mais. Porque a gente está com a cabeça 24 horas pensando um monte de coisa. Ai, será que minha mãe está bem? Será que meu pai está bem? Será que meu irmão está passando mal? Será que eu dormi essa noite? Será que ele em casa tem um barulho lá fora? Será que é um ladrão? Será que eu vou chegar na escola, minha amiga vai me maltratar? Será que isso? A gente está o tempo todo preocupado. Sem paz. Sem paz. Eles também desfrutavam de toda a bonança do jardim. Ali sim era fartura. Sem ganância. Sem vaidade. Eles tinham a verdade. O Senhor nunca mentiu. Nunca escondeu nada deles. Olha que Deus maravilhoso. Ele nunca escondeu. Tanto que ele trouxe a lei e disse, olha, daquela árvore ali vocês não podem comer. Ele trouxe a verdade. Ele não ficou quieto. Vou ficar quieto aqui, vamos ver se eles vão comer daquela árvore que está bem longe ali. Olha, tanta fruta para comer. Para que eles vão lá longe buscar aquela... Vou ficar quieto aqui para ver se vai. O Senhor não sabe, não tem essa questão de que Deus não sabia. Ele determinou todas as coisas. E ele sempre disse a verdade, sabendo da verdade, nunca escondeu a verdade. E eles também estavam ali sobre o poder eterno de Deus. Quer dizer que eles iam viver eternamente. Então não foi só apenas, estar fora de um lugar. Eles perderam muito, praticamente tudo, E agora, o que sobrou para nós? Porque todos aqueles que nasceram de Adão e Eva receberam as mesmas coisas e eles também. Então, agora, antes, amigos do Senhor, agora, todos os que nascem são inimigos distante dele, longe de Deus, cada um de nós, sem proteção, sem alegria, sem paz, recebendo as dificuldades dessa terra que foi uma terra amaldiçoada, uma terra que agora com dificuldade produz. Onde há um ciclo que a gente vê que um animal depende do outro e se faltar um animal, o ciclo, eles sofrem. E isso é consequência do pecado. Olha que terrível. Isso é muito terrível. Uma terra que foi amaldiçoada. Nós dependemos das estações, do clima. Nós dependemos de inúmeras coisas. Da temperatura do sol. Se no verão nós não tivermos sol, como isso funciona? E a lua cheia? Se nós não tivermos mais a lua influencia na terra. E agora, nós também vivemos um mundo de mentira. Onde tudo que acontece sobre a verdade, agora a verdade ela é afastada, jogada fora, tida como feia, ultrapassada. Ai, coisa... Ficar falando sobre a verdade, sobre Deus, sobre a realidade. Então nós vivemos um lugar de mentira. E o pior, de falência eterna. Agora nós conhecemos a morte. E através da palavra de Deus, nós conhecemos a morte, também a morte eterna. Então, os primeiros filhos de Adão, eles sabiam de coisas terríveis. Muito, de uma forma tão mais clara do que nós. Imagina seu pai e sua mãe falando para você o que foi a queda.
Filho, um dia eu estava no jardim e hoje eu já não estou mais. Nós desobedecemos a Deus. Imagina, eles tinham essa clareza do antes e do depois. Que terrível seria para Caim e Abel. Eles conheciam coisas terríveis sobre o Éden. E eles sabiam também quais eram as exigências desse Deus. Que Deus queria obediência, que Deus queria sujeição, que Deus olhava para o coração de Adão e Eva. E ali ele não encontrou um lugar, encontrou desobediência. E eles sabiam que esse Deus, como nós louvamos, que ele é santo, santo e santo, porque eles foram expulsos por quantos pecados que cometeram? Todos. Eles foram expulsos por um pecado. Isso quer dizer que eles sabiam que Deus é santo. E ele, não é que ele falou assim, um bocadinho pequeno pode passar. Só pegou uma frutinha ali, né? Só arrancou uma fruta. Pode passar, imagina. Não. Desobediência é desobediência. Quem não se importa com a lei, não se importa com o dono da lei. Quem não se importa com um pedacinho da lei, não se importa com a lei inteira. Mas eu nunca matei ninguém. Não é assim que a gente fala? Mas quantas vezes a gente teve ódio contra uma pessoa no nosso coração? É o mesmo pecado. Numa intensidade diferente? Sim. Num resultado diferente? Claro que sim. Mas para Deus ele fez, se você não ama um pedacinho da lei que diz que você deve amar, você não vai amar, não matarás. E se eu não te segurar, um dia você pode cometer. Que coisa terrível. Então o pecado é algo terrível. E Deus não pode estar com alguém que peca, alguém que erra, alguém que não tem interesse com o bem. Deus é o bem. Que não gosta da verdade e que está mais preocupado consigo mesmo do que com o Senhor. Sendo Deus eterno, pecar é querer eternamente o mal. Olha que terrível. A gente não sabe a intenção do pecado que está dentro de nós, porque o nosso coração nos engana, a Bíblia diz. Mas a intenção lá no fundo é deseja o pecado e deseja eternamente. Olha que terrível. Isso é algo terrível para cada um de nós pensar. E a gente se engana e fala assim, parece que é bom pecar e que vai ser bom eternamente viver assim. Imagina, eu menti, escapei da surra. Que delícia você viver a eternidade assim, sem precisar olhar. Olha o coração enganando a gente. E, na verdade, o que o pecado está fazendo é assim, seja mentiroso, distante de Deus, escondendo a verdade, irritando a Deus que é perfeito e maltratando aquele que está perto de você, a qual você engana eternamente. É isso que você quer viver? Eternamente pecando? Então, desobedecer o mandamento é desobedecer a lei toda. Então, vamos pedir agora para alguns de vocês abrirem a Bíblia. Abre para mim, Deuteronômio 27, 16. É qual? Deuteronômio 27, 26. Nós vamos ler esses daqui, ó. Gui, você pode abrir Êxodo 33, 20. Pode ler Isaías 33, 14, João. Por enquanto são esses, depois eu escolho mais alguém para ler o próximo versículo. 1 Giovana, no 27, capítulo 27, versículo 26. Show, Gi? Pode ler para nós? Pode ler algo que dá para ouvir. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Isso. Aqui está falando sobre
Deus está dizendo que aquele que não obedece à lei e não permanece, não quer dizer que tipo, cumpre agora, depois deixa de cumprir, está falando que não faz sempre, é considerado maldito. Êxodo 20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aqui está dizendo que ninguém pode viver, estar vivo diante da presença de Deus, sendo nós pecadores. João Isaías 33, 14. 15. É 33, 15, está aí? É 33, 14. Eu pensei que tinha escrito errado. Eu tenho problema também de consigo. As vossas duas mãos e as vossas suas 33, 14? Isaías. Isaías no capítulo 33. Pode deixar assim aberto, depois eu te aviso se você segue, mais tarde eu posso te ajudar a ler, a gente pode ler também junto. Os pecados de Sião se assombras e o tremor Surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habita os mortos? Quem entre nos habitará com nossa Aqui está falando, né, que os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O Senhor aqui falando para nós a respeito da presença dele, que é como a gente quisesse se aproximar do sol e pegar só um pedacinho dele, assim, não, falar, vou botar no bolso, vou lá viajar no sol, pegar um pedacinho dele quando o bolso voltar. Dá para fazer isso? Dá? Ou chegar na frente de um grande fogo, pegando assim, né, muitas madeiras, colocando fogo, vou lá com a minha mãozinha lá no meio, vou pegar a parte mais quente e vou trazer e vou colocar no bolso para ter uma amostra. Dá para fazer isso? Isso que assim, numa brasa, ainda você pode, né, ter chances aí de sobreviver, mas sem o sol. Impossível. Antes da gente chegar nem na metade do caminho, a gente já acabou. Pozinho do pozinho, nem pozinho tem mais. Porque o poder do sol, do fogo, que o sol tem é muito maior do que nós somos. Então, diante de Deus, ele diz aqui, quem pode estar na minha presença e não ser consumido? Consumido, exterminado, eliminado. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou santo. E o que faz essa destruição é quando ele vê o pecado. Ele está manchado, é algo sujo. É algo que ele não pode estar junto. Deus pode estar junto com o pecado? Pode falar assim, senta aqui do meu lado aqui, pecado, ó. Vamos viver juntos lá no céu onde abunda glória e majestade, santidade de Deus. Não. Nunca. Ele é o Senhor que julga o pecado, condena o pecado. E quem pratica o pecado? Somos nós. Então agora a gente vai observar esses dois homens, Caim e Adão. Quem é o mais velho mesmo? Caim nasceu primeiro e logo depois nasceu Adão. Então esses dois homens, eles sabiam da existência de Deus? Eles sabiam que Deus existe? Claro que sabiam. Muito bem. E eles sabiam também que eles deviam amar esse Deus, adorar esse Deus, que esse Deus ele é grande. Só que Né? A gente precisa ficar amando depois para falar, tá? Os dois sabiam também que ele é criador de todas as coisas. E que também ele era justo e que ele tinha poder sobre todas as coisas. Eles também sabiam que eles estavam vivendo separados de Deus, porque eles sabiam que seus pais foram expulsos do jardim. Os dois também sabiam da promessa. Vocês lembram da promessa na aula passada? Que Adão e Eva receberam uma promessa? Pedro, sente direitinho, por favor. Que mesmo Adão e Eva desobedecendo ao Senhor, Deus falou assim, desobedientes, não quero saber mais de vocês. Vou embora. Expulso
eles que viria a semente, que viria pela mulher e que pisaria aonde? Aonde que essa semente viria? O que faria? Pisaria na cabeça da serpente. Ele teria poder sobre o mal, sobre o pecado. E que seria destruído o poder do pecado. Em cabeça a gente vê que é o que domina. E esse Senhor esmagaria a cabeça da serpente, o poder do pecado. Olha o que terrível. Eles sabiam disso. Então Caim e Abel sabia que, olha, vai vir um homem e vai ser pela mulher. Quem que era a mulher? Eva. Que essa foi a promessa que Deus deu a eles, mesmo sendo desobedientes. Então eles sabiam de muitas coisas, e as mais importantes, eles sabiam de uma forma muito grandiosa. E será que eles desejavam esse Senhor? Onde será que vai ver esse Senhor? Porque eu preciso adorá-lo por ser um Senhor tão bom. Mesmo a minha mãe e meu pai desobedecendo, ele ainda trouxe um caminho de salvação, de perdão. E ele nos mandou ainda para uma terra que não é um lugar eterno de condenação. Ele podia já ter nos mandado para um lugar de condenação. Mas ele tinha um plano, ele tem um plano, o Senhor tem um plano. E será que eles amavam isso? Será que eles estavam vivendo, olha, vamos cuidar dessa terra, porque o mesmo que criou o Jardim do Éden foi o mesmo que criou a terra. E da mesma forma que ele olhava o papai e a mamãe lá no jardim, ele também nos vê aqui na terra. O Adão e Eva têm filho? Sim. Oxe. Caim e Abel, né? Esses aqui são os primeiros homens que eles tiveram, né? Agora nós vamos prestar atenção no que eles fizeram, na oferta que nós vemos, né? Eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Eles pegaram o trabalho que eles tinham. Caim cuidava das plantas, Abel cuidava dos animais, e eles trouxeram ali uma oferta ao Senhor, trazendo num altar de sacrifício. Quem ensinou essas coisas para eles? Adão e Eva? Quando eles pecaram, o primeiro sacrifício, que foi quando o Senhor mata um animal e tira a pele desse animal, para cobrir a vergonha deles. Eles se sentiam envergonhados por estarem o quê? E aí eles colocaram umas folhas lá, e o Senhor falou, não, também não dá, né? Por conta do pecado de vocês e da vergonha, um animal vai ter que morrer, que não tem culpa disso. O primeiro animal morto foi morto pelo Senhor, para cobrir a vergonha do homem e da mulher, de algo errado que eles fizeram. E o sangue foi derramado. E essa pele cobriu, então, a vergonha dos dois. E então ali mostra o primeiro sacrifício. Então Adão e Eva sabiam que um sacrifício deveria ser feito. Pai, o Adão e Eva foi perfeito? Vamos ver, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Eu acredito que não, porque se eles aprenderam a fazer um sacrifício para perdão de pecados, aí o Senhor, né, é que transforma os corações. E eles ensinaram aos seus filhos sobre adoração. Como é que eles poderiam ensinar eles tendo um coração que não se arrependeu? Difícil, eu acho. Então, aqui nós temos coisas que apontam para o arrependimento de Adão e Eva. Então, nós vemos que o trabalho agora era algo fácil? Não. O trabalho é algo maravilhoso, é algo dado por Deus. Mas depois do pecado, o Senhor falou assim que esse trabalho ia ser muito difícil. E mesmo sendo difícil, duro, para tirar o alimento da terra, de ter um animal, mesmo eles trabalhando duro, isso era resultado ainda da bondade de Deus, em permitir que nós e eles comessem. Porque tudo que tem de bom é vindo por Deus. Não podia ser que não desse nada, que os animais todos morressem, pegasse uma praga e tudo ficasse por aí, eles ficassem sem alimento. Mesmo eles trabalhando duro, porque é consequência do pecado, tudo que vinha de bom ainda era bondade de Deus. Será que eles estavam gratos por isso?
Será que o coração ali nesse momento do sacrifício, tipo, olha, tudo que nós passamos, nós somos pecadores, falhos, fracos. Deus tem me dado vida, saúde e muita força. E eu tenho trabalhado nessa terra. Foi sol e dia mesmo, trabalho pesado. Mas se a gente tem comida, Ele é tão bom e a gente é tão mal. Nós que erramos. Não Ele. Ele está certo em corrigir o erro, em corrigir o pecado, em dificultar as coisas para quem não quer e que desvaloriza as coisas boas. Ele está certo, Deus está sempre certo. Será que eles tinham esse sentimento no coração? Será que Caim, ele tinha esse desejo no coração? Será que era esse sentimento? Nós vemos que não, que Caim, ele não tinha esse sentimento no coração. Por que não? Aceitar. Quem sabe o que Caim fez na leitura? O que Caim fez, Pedro? Isa, qual que é a palavra que você trouxe mesmo? Esqueceu? Caim matou Abel, seu irmão. Caim, ele aqui, nós vemos agora que ele foi rejeitado. A oferta que ele trouxe foi rejeitada pelo Senhor. O Senhor não se agradou da oferta dele. E nós vemos que se agradou da oferta de Abel. Mas de Caim o Senhor não se agradou. E aí, na hora do sacrifício, daqui a pouco você fala, ele viu que o Senhor não gostou, não se agradou. Qual foi a atitude de Caim? Ele ficou feliz? Ele ficou triste? Ele ficou muito irado. Ficou muito o quê? Irado, ficou muito irado. E ele podia ter falado assim: o Senhor não se agradou da minha oferta. Eu fiz algo errado. Eu preciso examinar, olhar o que eu fiz. Por que ele não aceitou? O que eu fiz que não está certo? Sendo Deus bom e perfeito, Ele está certo, então eu fiz algo errado. Senhor, me perdoa. Perdoa o que eu fiz. E nós sabemos que Deus, ele deu uma coisa chamada consciência para nós. E nós sabemos o que fazemos. Porque a lei de Deus está no coração da gente. A gente sabe o que fazemos errado. Tem muitos e muitos pecados que a gente não sabe que é pecado, sim. Mas os principais nós sabemos. Então ele não fez isso. Como está escrito em Crônicas, que Deus olha de cima e ele condena o ímpio. E ele fala: Deus está certo, ele tem que me condenar. Eu fiz errado. A consciência dele com certeza apontou um pecado. Mas ele nem quis saber. Ele por quê? Aceitou do meu irmão, mas o meu não. Eu estou muito bravo. Eu trabalhei duro. Eu mereço que ele aceite. Então nós vemos ali um coração irado e depois caiu o semblante dele. Ele estava triste, desconsolado. Ele não tinha mais alegria para viver. Então a alegria de Caim era o Senhor? Não. Porque a alegria do trabalho dele. Era ele mesmo. A força que Deus dava para ele. E ele, tudo isso eu trabalhei para não ser aceito? Eu não estou mais feliz. Eu não tenho motivo para ser feliz, nem para estar feliz. A alegria de Caim não era o Senhor. Não era desejar estar com ele, nem de conhecer a ele. Será que nós achamos que nós somos bons como Caim? O que eu faço, quem eu sou, em que família eu nasci? Porque eu nasci nessa família, ou porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo, ou porque eu... Enfim, a gente é tão idólatra, a gente ama as coisas tão pequenas, que às vezes é por uma roupa, por um cabelo, a gente se acha melhor que o outro. Isso é tão triste, é tão terrível. E nós podemos ficar irados por qualquer besteira contra uma outra pessoa. Mas sabe o que aqui mostra? Que Caim, ele estava irado com Abel, não foi? Nós lemos depois, então nós vemos que depois Caim foi maltratar quem? Quem que ele foi atrás e ficou com raiva? De quem?
de Abel, seu irmão. Não foi isso? Aí ele já olhava, meu irmão querido, filho da minha mãe. Olha a faca. O Senhor aceitou o sacrifício dele e não aceitou o meu. Você acha que eu amo ele? Aqui nós vemos uma demonstração clara do mundo inteiro. Deus separa dois grupos de pessoas. Antes do arrependimento. Depois do arrependimento. Aqui está a expressão da humanidade inteira. Caim representa nós todos sem Cristo. Como assim o grupo de Deus? Pode ser mais de um. Né? Então aqui em Caim está toda a humanidade que não se arrepende. Todos nascem Caim. Quem se torna Abel? Essa é a diferença. Aqui nós vemos também outra coisa muito importante para vocês que são grandes, para os pequenos um pouco difícil de entender. Caim, quando ele machuca alguém, ele só está mostrando que se fosse possível, ele faria isso com Deus. Só que ninguém pode se aproximar de Deus, lembra que nós temos? Deus destrói. Ninguém pode, é impossível. Você vê que coisa terrível? Esse é o pecado. Esse é o poder do pecado. Deus é grandioso e não vai deixar que ninguém se aproxime dele com essa disposição. E o pecado quer nos enganar dizendo que essa é uma coisa pequena. É contra Deus. Os pecados são contra Deus. E o que esse desejo do pecado quer fazer com Deus? Afastar ele, destruir ele e me colocar no lugar dele. Não foi o pecado de Satanás, do diabo? Tomar o lugar de Deus. Essa é a essência do pecado. Por isso que Deus ele é santo, santo e santo. E nós vemos aqui bondade absurda de Deus. E nos trazer para esta terra, para não nos destruir e nos dar a oportunidade de saber que essa é a verdade. Que esse é o caminho. Que nós nascemos Caim. E que a externação do pecado está no próximo. No que eu faço para o outro, no que eu sinto para o outro. Mas isso está refletindo no meu coração a Deus. Como eu amo a Deus. Ou como eu odeio a Deus. Então, ali naquela conversa, o Senhor repreende Caim e fala: por que você está bravo? Se você tivesse feito o que era bem, o bom, o certo, eu teria aceito o seu sacrifício, a sua oferta. Mas você não fez o que era certo. Deus falou: olha, eu sei a intenção do seu coração. E depois disso, o que acontece? Depois que o Senhor traz a verdade, Caim faz o que com seu irmão? Ele mata seu irmão. Homicídio, Isabela. Eu não entendi uma coisa. Por que ele quis matar? Ele quis matar. Você vê que coisa? Por que Caim quis matar seu irmão? A gente fica pensando, poxa, vida, o irmão dele. Cresceram juntos. Por que tanta raiva? Porque Caim queria destruir aquele que foi aceito por Deus. Ele queria destruir aquele que representava a bondade de Deus. Ele não queria que o coração dele fosse mostrado que estava lá escondido, que ele odiava. Sabe o quê? Ele odiava a vontade de Deus. Ele odiava a Deus. Porque Deus disse: eu não aceito o teu e aceito o dele. Só por causa disso que ele odiou Abel. Porque ele não aceitou a vontade de Deus. Ele odiou a Deus nesse momento. Mas ele podia ir atrás de Deus e tentar fazer alguma coisa contra Deus? Claro que não. Ninguém pode ir. Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele é o grande valente. Ele detém todo o poder, todo o conhecimento, toda a verdade.
Ele é Deus absoluto. Ninguém engana esse Deus. E ele não engana ninguém também. Porque ele disse a verdade para Caim. Falou: Caim, brota no seu coração. Caim, você é mau. E para nós? E quando a palavra de Deus fala para mim e para você: Jennifer, você é mau. Você não ama a minha lei, você não me ama. É que a gente usa palavras mais bonitas, né? Mas assim, tipo assim, você odeia Deus. Você ama praticar tudo que Ele diz que não pode. É terrível. Será que a gente pensa assim: nossa, Deus está certo? Quantas vezes eu fiz muitas coisas terríveis e ainda fiquei contente? Quantas vezes Deus diz para mim: você deve estudar a palavra de Deus para que você conheça o caminho da verdade. E está feliz que não está estudando a Bíblia. E indo para o caminho eterno de castigo. E a gente está feliz. Uma felicidade mentirosa. Mas eu penso aquilo da segunda folha ali, ele está com uma faca e... O que será que ele está pensando aqui? Ele está pensando em coisa boa? Vou matar um bichinho, fazer uma comida aqui com o meu irmão? Porque ele pegou uma tela e... Porque aqui ele estava cortando, né? Entendeu? Aqui ele só estava cortando, ele já estava, antes dele cometer o pecado bateu na porta, que o Senhor disse: Ei, Caim, eis que o pecado bate na sua porta. E é o teu dever fazer o quê? Contê-lo. Falar: sai, eu não vou fazer isso é errado. Não sei. Por que o pecado bateu na porta e ele não conseguia? Expulsar, resistir, dizer não. mas eu não... Porque o pecado domina a gente. Porque nós amamos o pecado. E quando o pecado fala: ele é mau, o Abel é mau, a gente fala: é verdade. Eu Abel é mau. Aí começa a pensar: não gosto dele mesmo, é parecido, olha lá. Caim podia ter pensado também: eu sou especial. Eu fui o primeiro a nascer. Talvez a semente que viria pode ser por mim. Ele podia ter pensado nisso. Aí quando o Senhor vê o sacrifício, ele vê ali as ofertas, e que Deus aceita só de Abel, ele fala: não sou eu, porque ele rejeitou a minha oferta. Então eu não sou o escolhido que viria semente. Podia ter passado inúmeras coisas na cabeça de Caim. Mas a essência, o principal que estava por trás, era ódio a Deus, rejeição à verdade de Deus, a clareza, a lei de Deus. Onde a clareza vem, onde a lei vem, ela opera a ira. Olha que coisa terrível. Isso está escrito em Romanos 4,15. Então, nós vemos que nós amamos o pecado. Isso é algo muito difícil para a gente entender, porque é algo terrível. Mas desde pequenos, vocês já sabem que o pecado é algo que nós acariciamos como bichinho de estimação. E que o nosso coração nos engana e fala: não é tão mal assim. Daqui a pouco ele colocou uma coleira em nós. E nós perdemos todo o freio, porque o Senhor vai tirando. Começou com Caim. O Senhor avisou primeiro. E depois ele foi cirando, e ele podia ter orado, corrido: Senhor, me ajuda, o pau bateu na minha porta. Eu não consigo, tenho raiva, perdoa o meu coração ruim. Ele não pôde fazer isso. Ele deixou. O pecado estava tomando de forma muito maior. Cada vez maior. Quantas vezes a gente fica irado quando a palavra de Deus nos repreende? Quando fala: nós somos maus. Quantas vezes a gente viu que a gente fez um pecado e a gente foi orar? E lembrar: Cristo foi castigado por conta de pecados. E ele nunca cometeu pecado. Nunca cometeu pecado. Caim não se importou com seu Criador. Abriu de oração? É? Abriu de oração?
Agora a gente vai falar sobre Abel. A gente vê a bondade de Deus até com Caim, que o Senhor já sabia de tudo, e mesmo assim foi lá, falou com ele, alertou ele. Depois o Senhor ainda vai lá, depois que ele comete pecado, o Senhor ainda vai lá. Olha que coisa terrível. O Senhor ainda foi lá de novo e falou: Caim, cadê teu irmão? O que Caim respondeu? Não sei. Não sei. O que ele fez? Não. O que é esse ato de dizer não sei? Ah, menti. Ele mentiu. Ele sabe, né? Ele se arrependeu? Não. Ele mentiu. Ele sabe que Deus estava vendo o que ele estava fazendo. E o que ele fez? Ele mente. Ele tinha oportunidade, Deus veio até ele. O Senhor veio até ele e falou: Caim, cadê teu irmão? Senhor, eu matei meu irmão. Cometi um pecado. Me perdoa. Ele não fez isso. E ainda, sabe o que ele fez depois? Ele ficou se justificando. Sou eu responsável de cuidar do meu irmão? Claro que era. Ele era mais velho. Ele era irmão dele. Ele tinha que cuidar. Deus disse para guardar a terra e lavrar a terra e tudo que na terra há. Ele devia ter cuidado do irmão dele. E ele diz: eu fiquei guardando. Sou eu o guardador dele. Que terrível. Olha o pecado, gente, que terrível. E ele se justifica. Pietro, abre para mim Jó 9:20. Ah, já até abri. Você abriu? Abri, já Tá aberto? Então deixa o... Eu? Pode ler, tá aberto. Vai ter mais. A gente pode ler muito mais. Encontrar-se a sua casa, mas ela não. Jó, esse é Jó? É só. Jó? Qual que é? 9. Você abriu no capítulo 9? Mas não estou falando de é 4:15. Ih, a gente escreveu errado, agora escrevi mesmo. É 9:20. Só você ir um pouquinho mais pra frente. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declara perverso. Olha que terrível. Se eu me justificar, o que Caim fez? Se justificou. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Serei condenado pela minha própria boca. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Caim se achava perfeito. Ele foi perverso. Ele foi terrível. Ele estava ali se condenando quando ele responde ao Senhor que ele não se arrependia. Que mesmo estando na presença de Deus e o Senhor ter sido muito bom de ter vindo, ele não se arrependia. Terrível, isso é terrível. Então nós vemos agora, vamos olhar um pouco para Abel, a oferta de Abel. Por que será que o Senhor aceitou a oferta de Abel? Deus, antes de Caim cometer um monte de coisa, o Senhor rejeita a oferta, porque Deus ele conhece todas as coisas. Então ele também conhecia todas as coisas a respeito de Abel. Ele sabia a disposição do coração. Por que Abel estava fazendo isso? Ele sabia que Abel não fez o que queria. Que Abel preferiu obediência. Que ele falou: Senhor, como posso levar um animal para te adorar, sendo um pecador? Eu não tenho nada para te dar. Esses animais aqui, ó, que eu cuido todo dia, o Senhor tem me dado. O Senhor tem sido tão bom para mim, eu tenho saúde todos os dias. Tu és um Deus tão bom e eu sou tão mal. Mas eu vou fazer o sacrifício porque isso o Senhor pediu. Mas pode ser que o Senhor nem aceite. Ele leva lá e fala: pode ser que ele não aceite. Eu não sou um homem bom. Deus é bom. E eu creio que a semente virá. Aquele que pode vir e perdoar os pecados.
que transformou o coração dos meus pais, mesmo sendo eles desobedientes como eu sou. Abel desejava estar no jardim. E ele devia pensar assim: meu pai ouvia a voz do Senhor no final do dia. Eu queria tanto ouvir a voz do Senhor. Eu queria tanto estar com Ele. Eu queria estar feliz em sua companhia. O que eu desejo mais do que essa terra imensa, que só tem minha família, imagina estar na terra para eles. Eu não quero estar aqui, eu quero estar com o meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. E Ele ordena que eu ofereça a melhor parte do que eu tenho, que Ele me deu. E Ele vai lá e dá, humilde, temendo a Deus. Ele temia a Deus, aprendeu a não aceitar. E que Ele era justo em não aceitar. Olha a diferença. E aí nós vemos que Deus foi lá, aceita o sacrifício e fala: vou te dar todas as bênçãos dessa terra, Abel. Não. O que Abel recebeu? Ódio, raiva, ira, morte. Abel amava o Senhor. A primeira foi assim. Ele estava calmo, a segunda, mais ou menos calmo, a terceira, confusa. Agora a gente está falando de Abel. Então Abel, ele recebeu todas as maravilhas da terra. O coração dele amava o Senhor. E ele recebeu tudo que podia ser terrível dessa terra. Por quê? O coração de Abel não estava ligado com as coisas daqui. Abel não se importava com as coisas terrenas e nem o amor do homem. Caim tem que me amar, eu sou um cara bom. Sou seu irmão. Não. Se Deus me amar, nada mais importa. Os homens podem me odiar. Eles podem tomar a minha vida, mas eles não podem tomar o coração que ama esse Senhor. E eu sei que Deus prometeu que aquele que se arrepende, que virá o Salvador, Ele que lhe perdoa os pecados daqueles que se arrependem, vão estar comigo. Então os olhos de Abel estavam nas promessas do Senhor, mesmo recebendo tudo que fosse ruim. Abel era completamente feliz. Então a Bíblia diz que completamente felizes são aqueles que os pecados são perdoados. Completamente feliz aquele quem o Senhor não tem como culpá-lo. Você é um pecador, mas não tem mais culpa sobre você. Cristo levou a sua culpa, foi castigado por sua culpa. Você foi até Ele e pediu perdão dos seus pecados. E Ele veio até você, assim como no jardim. Quem vem até nós perdoa os pecados não somos nós. É o Senhor que vem, assim como Ele veio no jardim, assim como Ele foi para Caim. E certamente Abel estava com Ele. E Cristo perdoou Abel. E da mesma forma Ele perdoa hoje, da mesma maneira. E que nós, pecadores, não temos nada a dar ao Senhor. Por isso que Ele diz que venha confessar e traga a Ele os seus pecados. Confesse a Ele: Senhor, os meus pecados só são uma evidência de que eu te odeio. As minhas mentiras, os meus enganos, as minhas raivas, é só porque eu tenho um coração que odeia a Deus. Nós vemos que muitos homens do Senhor se encontraram no momento da conversão em que eles perceberam o ódio que tinha por Deus. Ele foi para o inferno. Ele percebeu que ele odiava a Deus, que é difícil seguir a Deus, que as suas leis eram pesadas. Mas ele viu que depois que o justo, ele não viverá pelas obras, pelo que faz de fé, mas pela fé. Que Cristo cumpriu as obras. É só a gente ver que nós não temos nada, que somos pecadores. E ir ao Senhor, que é o Deus do perdão, e esperar que Ele venha.
quando ele perguntar sobre os meus pecados, observem vocês. Como é que meu coração responde ao Senhor? Com ira? Ou se eu busco Ele, o Senhor me perdoe, mesmo que passe por coisas terríveis,